é o tal do Tomahawk, né, que uma das exigências da Ucrânia seria ter meios de dissuasão não nuclear, ou ter meios de dissuasão estratégica, vamos dizer assim. E aí isso estaria numa cláusula secreta que ninguém sabia exatamente. E aí eu creio que foi o New York Times publicou ontem dizendo que justamente essa capacidade de dissuasão de longo alcance que o Zelensky está pedindo são os mísseis Tomahawk. O míssil Tomahawk, diferente desses HIMARS e outros que o Storm Shadow, que eles já têm, eles têm um alcance máximo muito maior, 2.000 quilômetros. E tem várias versões do Tomahawk, né? Tem versão até de 350 quilômetros. Provavelmente a versão, digamos que fosse acontecer, for um fornecimento de um Tomahawk para a Ucrânia, provavelmente seja dessa versão mais básica, vamos dizer assim, né? Esse de 350 quilômetros. E a gente vê esses HIMARS, os mísseis de cruzeiro Storm Shadow, por exemplo, eles têm um alcance aí na faixa de 250 quilômetros, né? Só fazendo um parêntese dessa história do Tomahawk aqui, comandante, eu sei que o senhor gosta desse assunto aí, né? Ligando tudo isso com a Vibraz, né? Nós temos aí aquele projeto estratégico do Exército do míssil de cruzeiro, do Astros, né? O míssil de cruzeiro do Astros tem um alcance de 300 quilômetros, né? Os ucranianos adorariam ter um míssil de cruzeiro com alcance de 300 quilômetros, que é tudo que eles estão pedindo para os americanos já há 2 anos, né? Então, esse é um dos cores do plano para a vitória. Então, a gente vê a importância da nossa indústria de defesa, a importância da Vibraz, por exemplo, que está desenvolvendo esse projeto, e o Exército hoje praticamente já está com todas as provas já definidas e tudo, e quem estava desenvolvendo isso era a Vibraz, né? Fecha o parênteses aqui dessa história da Vibraz com relação à importância desses mísseis de cruzeiro, né? Bom, então esse é um ponto. O outro ponto era a entrada a admissão imediata na OTAN, incondicional, quase que uma rendição incondicional da OTAN para a Ucrânia, né? E a Ucrânia, dos países da OTAN, todos dizem, não, um dia vocês vão ser da OTAN, mas esse dia dificilmente vai chegar, né? Então, assim, enquanto tiver em guerra. E, assim, mesmo que tenha uma guerra, e já também um outro aspecto importante, né, que o lado russo sempre se bateu por um objetivo principal da sua campanha contra a Ucrânia seria que a Ucrânia se mantivesse neutra, né? E qualquer acordo que a Rússia for assinar com a Ucrânia, digamos, um acordo de paz, a Rússia só vai aceitar que a Ucrânia realmente faça adesão a essa neutralidade se tiver a assinatura do lado dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Tá? Porque não basta ter a assinatura só do Zelensky ali, até porque não vai ser o Zelensky, e os russos não, vamos dizer assim, consideram que o Zelensky não seria uma pessoa que teria mais legitimidade, né, para assinar nada pela Ucrânia, porque o mandato dele já terminou, e a Constituição ucraniana diz que no caso de um presidente terminar seu mandato e não ter eleição, quem assume é o presidente da Rada. Então, teoricamente, o presidente legítimo da Ucrânia seria o presidente da Rada, que seria o presidente do Congresso, não é isso? Então, assim, tem várias questões aí em relação a essa questão da adesão da OTAN, né? Mas a adesão da OTAN é essencial. Outros aspectos que chamam a atenção nesse plano para a vitória seria exatamente a oferta do Zelensky das suas riquezas minerais da Ucrânia, sejam urânio, tem várias riquezas importantes lá na Ucrânia que constam lá do plano para a vitória, que foi divulgado pelo próprio Zelensky, que ele daria prioridade para as empresas europeias para explorar isso aí. Mas se dizem que a tal da BlackRock já é dona de quase tudo hoje em dia da Ucrânia, né? Não teria muito mais para dar para ninguém, porque a BlackRock já está de posse disso e foi adquirindo ao longo do tempo, particularmente as terras agricultáveis e tudo mais. Mas a Ucrânia é uma potência mineral, né? Tem muitas reservas de carvão, de urânio, de lítio e de outros minerais importantes, tá certo? Bem, e aí uma outra cláusula lá do plano para a vitória, em termos de pagamento, né?
dessa ajuda toda da OTAN, dos seus aliados, dos Estados Unidos particularmente, seria no sentido de oferecer tropas ucranianas para lutar em nome dos Estados Unidos aí pelo mundo afora. Tá? Então, nada disso atraiu muito os aliados ocidentais. Tá? Então, assim, a questão de fornecimento de armas de longo alcance para a Ucrânia, para atingir alvos profundos na Rússia, isso já está claro que não vai ser aceito por nenhum dos aliados. Nenhum dos aliados. Né? Até mesmo os britânicos que estavam querendo que os Estados Unidos autorizassem que o Storm Shadow pudesse ser utilizado, a gente já nota que o ambiente britânico também, sem o apoio dos Estados Unidos, ele está difícil. E as perspectivas futuras, então? As perspectivas futuras sem o apoio decrescente da União Europeia, um apoio decrescente dos Estados Unidos, mesmo no caso de uma vitória de Kamala Harris, mesmo em caso de uma vitória democrata, não vai ter mais o nível de apoio que teve nos 2 primeiros anos de guerra. E no caso de uma vitória de Trump, muito pior. Não é? E também a questão que o Albert falou aí, a questão de que a Ucrânia hoje está praticamente um estado falido. Né? Eu estava lendo uma análise do orçamento da Ucrânia e das ajudas que ele precisa para sobreviver, e das ajudas que ele recebeu nos últimos 2 anos e meio, e assim, só para funcionamento do Estado ucraniano, a Ucrânia recebeu, desde o início da guerra, cerca de 75 bilhões de dólares. 75 bilhões de dólares. E incluído tudo, ajuda militar e tudo mais. E os principais fornecedores, realmente, que entram com dinheiro lá para a Ucrânia são os Estados Unidos, a União Europeia, e Canadá e Japão. Canadá e Japão não entram muito com ajuda militar, mas eles entram muito com ajuda para funcionamento do governo. Né? Então, o governo precisa funcionar, precisa pagar seus funcionários, precisa pagar os militares que estão na linha de combate, precisa pagar a educação, precisa pagar a infraestrutura, recuperar a infraestrutura energética que está destruída. Então, assim, só para ter uma ideia, num ano, a Ucrânia, o orçamento dela do ano passado, 2023, aprovado, foi de 50 e poucos bilhões de dólares. Ou seja, praticamente tudo que funciona em termos de orçamento público vem hoje de apoio estrangeiro. Então a Ucrânia não tem condições e uma diferença mínima que seja, de apoio dos Estados Unidos, que é o grande fornecedor desse recurso, e que isso está se configurando, que não vai, essa torneira secou, essa torneira que funcionou durante 2 anos e meio, esse fluxo vindo dos Estados Unidos nunca mais será o mesmo. E não sendo o mesmo, a Ucrânia não tem recursos sequer para funcionar como um Estado, para pagar seus funcionários, para pagar os professores, para manter a educação. Então, isso é uma perspectiva terrível, né? E, assim, pessoas importantes, analistas internacionais importantes, já vêm falando isso há muito tempo. John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, já vêm falando isso há muito tempo, né? Então, assim, não foi por falta de aviso, né? O canal Arte da Guerra aqui também, sempre, o comandante Farinaz, o Robert, eu sempre vi vocês desde o início, sempre batendo que algo não vai terminar bem para a Ucrânia nessa história toda. E não vai. Com certeza, a cada momento que passa, está ficando pior. Então, essa da parte política